E aí, vamos jogar para longe de uma vez por todas essa procrastinação? Você vai ver sinais nesse vídeo de que talvez você nem seja preguiçoso. Sabe daquela vez que você quer fazer alguma coisa, mas deixa para mais tarde? Ou lembra que quer ir para academia ou fazer algum exercício e não, deixa para amanhã? Ou pensa, olha para aquele livro em cima da mesa e não, deixa ele lá mesmo. Sabe que no final do dia você está deitado na cama e começa a somar as coisas que você deixou de fazer e pensa, não, amanhã vai ser diferente. Mas sabe lá no fundo que não vai ser tão diferente assim. Esse ciclo tem um nome. Será que é preguiça, que é falta de vontade ou que é falta de disciplina? Enquanto você continuar dando o nome errado, você vai procurar sempre a solução errada. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender melhor o que é e vou te dar um caminho que você deve seguir para superar tudo isso. Mas para iniciar, eu quero que você identifique se uma dessas histórias é a sua. É importante que você preste bastante atenção e identifique exatamente qual é a sua história, porque como eu falei, diagnóstico certo, solução certa. Então talvez você seja o perfeccionista silencioso, é aquela pessoa que não começa porque na mente dela começar é se comprometer com o resultado. Então ela vai adiando para não se comprometer com o resultado. Ou talvez você seja aquele que já tentou muito, já tentou diversas vezes, talvez, não sei, fazer exercício físico já tentou uma vez, tentou a duas. Tem um histórico sempre de começar com entusiasmos, mas parar no meio do caminho. Ou talvez você seja o sobrecarregado invisível, aquela pessoa que tem muitas responsabilidades, muitas coisas para fazer, mas a energia é limitada. E aí usa a procrastinação como forma de recuperar sua autonomia, de estar no controle, não, preciso descansar, preciso controlar isso, aquilo outro, preciso guardar minha energia. E aí acaba escolhendo ficar por aqui mesmo. Ou talvez você pode ser também aquele que não sabe o que quer, uma pessoa que está adiando porque no fundo não está segura do que quer, não está segura da sua motivação, do que realmente deveria fazer. Existe uma desconexão aí entre a tarefa e o propósito. Então, provavelmente você tenha se identificado em um ou outro, talvez um pouco de cada, e isso vai ajudar a gente para lá na frente entender o caminho correto que você deve seguir. Uma coisa que eu já quero que você comece aí observando é que as tarefas que não têm significado emocional, geralmente elas são feitas sem problema nenhum. O que eu quero dizer com isso? Aquele projeto que poderia mudar sua carreira, a conversa que poderia mudar um relacionamento, ou o hábito que poderia mudar a sua vida, esses realmente travam, mas aquelas coisas que não têm real significado, aquelas coisas que não têm real importância, que não significam muito, elas acabam ficando para trás. Real não é verdade? Então, eu quero que se esse vídeo já está fazendo sentido para você, já está abrindo a sua mente, já está ampliando o seu mundo, deixe seu like para mostrar para você e para o YouTube que é esse tipo de vídeo com mais profundidade, com análise profunda da sua personalidade, do seu eu, da sua vida, é o que importa para você. Tem gente que não gosta de cafezinho, mas eu gosto. Enquanto você vai deixando o like, eu vou tomando um pouquinho aqui. Para você lembrar, eu estou falando daquela procrastinação que realmente importa, que incomoda você lá dentro. Como, por exemplo, às vezes eu procrastino lavar o carro, mas lavar o carro não é uma coisa que realmente incomoda. Sim, é chato às vezes você ficar com o carro sujo por fora, por dentro a gente mantém alguma organização, e aí eu fico adiando, deixando para outro dia, para levar o carro no lava-jato, enfim. Mas essa não é a procrastinação que incomoda, tanto faz. Eu falo daquela procrastinação que você sabe que incomoda, de coisas que são importantes, de coisas que têm valor para você. Essa que realmente incomoda. E eu quero que você entenda que às vezes não é ausência de motivação, ausência de força de vontade, é muita presença de emoção. Da emoção que incomoda, da emoção que está atrelada a isso. Às vezes é a falta de um propósito real, de uma motivação real. Então por que eu estou dizendo que às vezes procrastinação não é ausência de motivação ou falta de força de vontade, de disciplina, presença de muita emoção? Porque às vezes você está relacionando uma emoção ruim àquela atividade. E isso faz você travar, faz você querer evitar, o seu cérebro ele quer evitar o que causa desconforto para você. Mas não só isso, também às vezes é a falta de uma motivação real. Que motivação que eu digo? Um motivo, o porquê, aquilo que vai fazer você se mover, aquilo que faz tornar prioridade. Então, quando não é uma prioridade para você, talvez você fique adiando exatamente por isso. Você precisa, talvez, achar uma prioridade, achar realmente a motivação. Por quê? Porque não só motivação e emoção é quem fazem você se mover, mas motivação não no sentido de, eu estou motivado para fazer, de motivação no sentido de ter um motivo. Emoção é o que o cérebro classifica como uma ameaça, ansiedade, medo, julgamento, frustração, medo de decepção, vergonha antecipada. Talvez possa ser alguma dessas emoções que você sinta também. Uma frustração de não conseguir, um medo de ser julgado, ansiedade ou aquela decepção de entender ou de acreditar de quando você for realizar, não sei exatamente o que você pensa. Ou, pior de tudo, uma vergonha antecipada. Essas emoções podem realmente te travar. É bom que você analise, que você pense qual dessas emoções podem estar por trás e está te fazendo procrastinar um pouquinho mais. Então, para ajudar mais no nosso diagnóstico, eu quero trazer um pouco de neurociência. Quero explicar para vocês um pouquinho do funcionamento da amígdala. A amígdala é uma estrutura que nós temos no cérebro que ela é como se fosse um alarme de incêndio. Ela dispara quando ela vê perigo. Só que o problema é que ela não sabe diferenciar entre um leão
físico ali na sua frente ou uma planilha que você tem que fazer um trabalho, o TCC da escola, da escola não, da faculdade, enfim, ela não sabe diferenciar. Ela vê com o mesmo risco, com o mesmo perigo, e isso é um grande problema. E aí ela dispara e começa a tomar decisões por você. Normalmente você toma decisões aqui na frente, no córtex pré-frontal, mas aí quando ela dispara, ela faz o sequestro amidalar, ela sequestra as decisões e ela começa a tomar decisão por você. Mas e aí tem mais um problema, porque pelo menos o leão, ele te come de uma vez só, mas aquela planilha, aquele TCC, ele fica lá te mastigando, te mastigando, te mastigando. Mas brincadeiras à parte, isso não é desculpa, isso é um diagnóstico, na verdade. Tem algum tempo que eu já tenho procurado ser um cristão de verdade, um cristão comprometido, porque a Bíblia tem me ajudado bastante, os princípios da Bíblia. Eu lembro de uma escritura que tem lá em Romanos, capítulo 7, versículo 15. Lá Paulo fala sobre essa dissonância que tem há muito tempo. Acontecia com ele e acontece com a gente também. Olha o que está escrito lá, diz assim: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Está falando exatamente isso. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ele está explicando que ele passava por essa mesma dissonância que nós passamos, de fazer o que não queremos e de deixar de fazer o que nós queremos. Então isso não é de hoje, isso tem mais de 2000 anos e já acontecia com o ser humano há muito, muito tempo. Então não é algo que é novo, mas o fato de não ser algo novo não é o que vai te ajudar. O que eu quero trazer para você aqui, você começar a internalizar, é parar de se tratar como um robô defeituoso, que não tem disciplina, que é preguiçoso, que não tem força de vontade, mas começar a se tratar como um ser humano assustado. Assustado por quê? Porque nós estamos vendo que é uma questão muito mais, às vezes, emocional, de motivo e não de motivação. Eu quero que você mude sua perspectiva, que um método novo, um aplicativo novo, uma técnica nova, talvez não resolva, mas resolve o quê? Você tratar como um problema emocional, não a ponto de não a ponto de precisar de um psicólogo para isso, mas a ponto de entender, não, eu preciso tratar a emoção. Faz sentido você buscar o que você aprendeu com soluções técnicas? Faz sentido, mas não é exatamente isso que vai solucionar. É isso que eu quero trazer para você. Uma emoção não tem aplicativo que possa lidar com isso. Você tem que lidar internamente. Você entender a emoção, fazer o diagnóstico da emoção e começar a tratar. Não sei se vai fazendo sentido para você, eu acho que vai fazendo sentido. Uma pergunta que pode mudar sua perspectiva é essa aqui. O que é que eu estou com medo de descobrir se eu começar? Essa pergunta me ajudou muito na questão, por exemplo, do violão. Eu sempre quis aprender a tocar violão, mas é uma coisa que eu procrastino. Por quê? Porque toda vez que eu peguei, eu via que exigia esforço, isso demonstrava para mim que talvez a minha capacidade ou o meu caráter de persistência não fosse o que eu imaginava ou o que eu gostaria que fosse. Isso sendo aberto aqui com vocês. Então, por isso, eu ainda me afasto dessa atividade. Um outro exemplo que eu posso dar também, da minha amada esposa, a Dai. Acho que ela tem uma questão profunda com o inglês. Talvez ela seja um daqueles perfis que a gente falou, daquele que já tentou várias vezes e não conseguiu. Muitas vezes eu penso que ela pode ter um pouco de frustração, um pouco de coisa no coração, da emoção relacionada de, pô, eu tentei algumas vezes, eu não consegui, e isso acaba mostrando para mim que eu não tenho a capacidade que eu gostaria, ou eu fico pensando que eu tenho dificuldade, ou que eu não tenho habilidade para isso. Então é essa emoção que faz com que ela cada vez mais se afaste de tentar. Então é isso que eu quero despertar em você, que você possa analisar qual coisa que tem no seu coração, qual coisa que tem, qual emoção que está por trás, para poder trabalhar essa emoção. Eu penso que o calendário do procrastinador tem sempre um vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã, vou deixar para amanhã. Ou seja, ele tem 365 amanhãs e 0 hoje. E ainda continuando a nossa investigação, porque a gente está agora na parte da investigação, mas depois eu vou chegar na parte da solução também, você vai ver. Eu quero trazer para você algumas perguntas, alguns questionamentos que eu me faço e que eu acho que pode te ajudar também. Uma coisa que você pode começar a pensar é o que pior poderia acontecer se você tentar e não der certo. O que pior pode acontecer? Talvez não seja tão grave assim. E se eu falhar nessa tarefa, isso realmente me define por completo? Se eu falhar em aprender violão, ou como eu falei minha esposa, se ela falhar em aprender inglês, isso vai definir ela? A falha define quem você é? E se você soubesse com certeza que ninguém jamais veria o resultado, você começaria a fazer agora? Ninguém vai saber o resultado, se você falhou ou se você não falhou. Você começaria a fazer? Essas são coisas que trazem reflexões para nós. Mas duas coisas que podem destravar também o que você precisa ser feito, não é exatamente um remédio, mas é como um tratamento paliativo. O que é que eu digo com isso? Muitas vezes uma criança está com febre e a gente trata a febre, mas não trata a causa dela. Por quê? Porque a febre incomoda. É mais ou menos isso que eu quero trazer para você aqui. A primeira é trocar a emoção relacionada. Como, por exemplo, quando eu penso em fazer exercício físico. Hoje eu consigo fazer exercício físico praticamente todos os dias. O que é que eu penso? Pô, exercício físico é chato. É sim, isso poderia me fazer procrastinar.
mas eu lembro do quanto eu gosto de carregar minha esposa no colo, do quanto eu gosto de poder carregar a cesta básica que chega aqui em casa. Ela entrega aqui no prédio, ela pesa mais ou menos uns 25 quilos e ela é uma caixa grande e tem que fazer bastante força para poder levar. E eu vejo a diferença de quando eu estou treinando e quando eu não estou treinando, o quanto é fácil carregar quando eu estou treinando e o quanto fica muito mais difícil. A mesma cesta básica, o mesmo peso de carregar. Então isso me traz coisas boas para o coração, me traz uma emoção boa e é essa emoção que eu substituo. E uma outra coisa que pode ajudar você também é fazer a menor porção possível. Isso eu falo para poder você enganar a sua amígdala. Lembra que ela encara qualquer coisa como um leão terrível? Se você faz uma pequena porção, por exemplo, ainda nessa questão do fazer exercícios. Então, se você... Como é que eu posso falar isso? Se você, ao invés de pensar que você vai para academia por 1 hora, você vai para academia e ficar 10 minutos de esteira, ou fazer 5 minutos de esteira. Então, você não está enfrentando aquele leão, você está enfrentando somente um Simba. Então, isso diminui. Quando você faz a menor porção possível, isso ajuda você a encarar o que precisa ser feito e a procrastinar menos. E ainda indo ao encontro desse conceito, eu quero trazer uma outra escritura que me ajuda bastante, que diz assim, em Tiago 2,17, assim, a fé sem obras é morta em si mesma. Então, o que ele diz aí? Que se você tem intenção, mas não faz nada, isso não vai te dar resultado. Não serve para nada, é morto. Então, esse conceito me ajuda bastante. E aí tem um livro muito bom que ele ajuda você a lidar com essa força interna que às vezes te atrapalha de agir. É esse aqui, ó, A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Cuidado, não é a arte da guerra de Sun Tzu. Ele ajuda a você a lidar com essa força invisível, ensinando você a agir, mesmo que ela queira te parar. E espero que você tenha percebido até aqui, que esteja percebendo até agora, que você não é uma pessoa fraca porque não tem força de vontade ou porque procrastina. Não é exatamente isso, não é nada disso. Você é uma pessoa humana que aprendeu a se proteger de uma forma que já não te serve mais, que já não adianta mais para você. E agora você está aprendendo como sair desse gargalo da procrastinação. Mas se você quiser começar a trabalhar já desde agora, eu vou te dar a ferramenta. Deixa aqui no comentário, comente aqui o que você procrastina e o medo que você acha que pode estar por trás. Por que isso é importante? É importante porque você nomeia, você diz onde você vai trabalhar. E isso traz toda a clareza para você, porque você sabe onde você vai agir, isso faz toda a diferença. Reconhecer isso é a melhor forma de você começar. Mas enfim, eu quero que você também veja esse vídeo aqui. Se você acha que você é uma pessoa que tem potencial, se você tem potencial a destravar, mas não conseguiu destravar ainda, veja esse vídeo vai ser bom. Tem esse vídeo aqui também que vai ser muito legal. Mas mais do que isso, manda esse vídeo agora para aquele seu amigo boca aberta, aquele procrastinador nato. Talvez possa ajudar ele a resolver a vida dele também, tá bom? Então amplie seu mundo até que ele seja eterno. E se lembre, na segunda-feira tem vídeo novo de novo. Um abraço!